Olá, bom dia, equipe, diretoria de ensino, escola, o pessoal que está no apoio técnico aí. Estamos aqui mais um dia nessa transmissão, a atribuição de aulas 2021, atribuição inicial, dando continuidade aí no cronograma, conforme a portaria que foi publicada. Nós estamos então aqui em mais um apoio técnico para vocês. Meu nome é Lucilene, eu sou técnica do CEMOV, estou aqui com o apoio o Vitor, do CEMOV também, o Anilton também está conosco para alguns esclarecimentos e temos também o pessoal da CITEM, da Prodesp, da CGRH e dos demais centros interligados à atribuição de aulas. Então, pessoal, a gente tem esse momento aqui com vocês durante toda essa semana, desde segunda-feira, às 10 da manhã e às 15 horas, pelo Centro de Mídias e também está sendo transmitido através do YouTube. Eu peço para vocês, por gentileza, acompanharem aí as publicações que a gente tem realizado com vocês. A atribuição de aulas continua tendo como base a resolução SE 72 de 2020. Não mudou, tá, pessoal? A gente continua utilizando essa resolução. O que acontece é que a gente está migrando a plataforma Portalnet, que nós utilizávamos antes, para a plataforma SED. Então, a atribuição durante o ano de 2020 foi feita na plataforma SED. E durante o ano agora, aliás, na atribuição inicial, né? Durante o ano de 2021 também será. Mas estamos agora em que momento? A atribuição inicial. Na atribuição inicial, nós iremos fazer o procedimento de forma híbrida. O que isso quer dizer? Parte manual e parte via sistema. O que a gente tem aí de facilitadores para vocês? Dentro do sistema Secretaria Escolar Digital, vocês conseguem ter acesso ao quadro aulas, conseguem ter acesso à lista de classificação de todos os docentes inscritos para o processo de atribuição 2021 e conseguem ter acesso ao saldo de aulas. E isso facilita no momento em que forem as atribuições nas próximas fases. Agora, nós estamos em que momento? Estamos lá no artigo 19 da resolução, o que fala lá da etapa 1. Já passamos pela fase 1, que é a fase unidade escolar. O que fizemos na fase escolar? Dia 4 de dezembro, atribuição manual, constituição de jornada e composição. E também a carga suplementar na unidade escolar. Após feito a atribuição manual no dia 4 de dezembro, o diretor da escola lançou essas aulas no sistema na segunda, dia 7 e dia 8 de dezembro. Então, essa atualização de dados associando direto no Secretaria Escolar Digital, o sistema automaticamente pegou todas aquelas aulas que foram homologadas, do quadro que foi homologado, e disponibilizou aquilo para que fosse posto no saldo. Então, à medida que o diretor de ensino entra lá no menu, atribuição inicial, recursos humanos, atribuição de aulas, realizar atribuição, o saldo total é abatido. Sendo abatido o saldo total, o sistema já entende que aquele professor está parcialmente atendido. Estando parcialmente atendido, cada categoria tem uma prerrogativa, né? Então, nós estamos trabalhando agora com o titular de cargo, conforme o cronograma da portaria 9, complementado pelo cronograma da portaria 15. O titular de cargo, a constituição dele é obrigatória. Então, no relatório de saldo, aparece os docentes adidos e o parcialmente atendido. Esses docentes que estão constando no saldo é o que vai ser informado para a diretoria para a fase que inicia hoje. Então, hoje, dia 10 de dezembro, qual que é a fase que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando aí com a fase 2, né, que é a fase diretoria, para o quê? Constituição daqueles que estão adidos ou parcialmente atendidos e carga suplementar. Qual que é o diferencial do momento? Vai ser via manual a composição e a constituição na fase diretoria. O que a gente pede para vocês? Realizou a constituição, realizou a composição, lança no sistema, lá no menu atribuição. Aí, nesse caso, manualmente, a composição e a constituição vai entrar lá no menu recursos humanos, atribuição de aulas, realizar atribuição. Realizou ali a associação da turma, o que a gente vai liberar?
a gente vai liberar para o docente fazer a manifestação de interesse na carga suplementar, tá? Então, já está aberto esse menu. Peçam, por gentileza, para os docentes de vocês acessarem o Secretaria Escolar Digital com a senha dele, seja através de notebook, seja através do celular, seja através do computador convencional. Ele consegue acessar a plataforma sede, no menu atribuição inicial, manifestação de interesse. Essa manifestação vai ser realizada pelo docente. Ele pode manifestar interesse em uma escola ou em mais de uma. Ele pode escolher a quantidade máxima de aulas que ele vai atribuir, tá? E ele também pode colocar ali, de repente, se ele participar, se ele manifestar interesse em 3, 4, 5 escolas, o que ele consegue colocar? A prioridade de verificação do sistema. Isso não quer dizer que a lista de classificação não deve ser seguida. Isso é prioridade, isso está em legislação e não pode ser deixado de lado, né? Não pode não fazer, né? A classificação é obrigatória e o sistema já está trabalhando com isso. O que é essa prioridade? É só a ordem de verificação. Então, se o professor escolheu 5 escolas, que escola ele quer que verifique primeiro? A escola A, a escola C, a escola E, a escola F. Então, ele coloca ali a prioridade 1, 2, 3 e 4. O diretor de escola, quando ele for realizar a atribuição, que vai ser amanhã, dia 11, ele vai entrar no menu sede atribuição inicial, realizar a atribuição, e na tela dele vai aparecer todos os docentes que manifestaram interesse naquela turma. Então, se eu sou uma docente, que eu manifestei interesse na escola B, mas alguém melhor classificado que eu também manifestou interesse naquela escola, essa pessoa vai ficar na minha frente pela ordem de classificação. Então, de repente, a minha primeira opção de escola é em uma escola em que a minha classificação não alcançou. Então, eu não consegui atribuir. O que o sistema vai permitir verificar? A segunda escola. Então, todas as escolas que ele manifestou interesse vai visualizar as intenções dele. A intenção 1, a intenção 2, a 3 e a 4. Se, porventura, ele já foi atribuído na primeira opção, caso ele receba contato do diretor da escola B, da escola C ou da escola D, ele simplesmente vai dizer, já atribuí na primeira escola da minha opção. Se ele não receber a atribuição na primeira escola, o diretor da segunda escola, caso chegue na vez dele, vai entrar em contato com ele. Se, da mesma forma, na escola número 2, alguém melhor classificado foi atribuído, ele não receberá o contato da escola 2. Então, por isso foi aberto a oportunidade para que o professor manifeste interesse em várias escolas, tá? O que a gente está trabalhando agora também? Quando lança no sistema a associação da turma e lança no sistema o saldo das aulas que foram atribuídas, a diretoria, já tendo acesso a isso, ela já consegue organizar a banca de atribuição das fases da diretoria, tá? O saldo é em tempo real, atualiza de 10 em 10 minutos, praticamente em tempo real. Então, tudo que for feito no decorrer do dia já surte efeito direto no saldo, tá, pessoal? Por isso que a gente pede para vocês uma atenção especial em tudo que é feito no sistema, porque ele já surte efeito de imediato. A gente pede para evitar manobras de cancelamento e desassociação. Entretanto, caso seja necessário, se foi atribuído uma aula para um professor lá na fase unidade escolar e precisar desfazer, o diretor tem que entrar lá na aba onde ele realizou a atribuição e desassociar, tá? Para que aquela aula volte para o saldo e um outro professor possa atribuir. A gente tem mais algumas ferramentas disponíveis aí para vocês utilizarem, e essas ferramentas, a utilidade dela é visando auxiliar. O que acontece? Tem alguns afastamentos que têm data de cessação futura. No PAEF, no funcional, a gente não está fazendo nenhum procedimento agora, tá? A equipe do centro de pagamento vai fazer uma live com vocês detalhando melhor esses procedimentos funcionais, as datas correspondentes para cada afastamento,
para cada licença, para cada designação que está sendo cessada. O que a gente está fazendo agora? A gente está concedendo uma oportunidade para o professor manifestar interesse, ter as aulas associadas e manifestar interesse na fase de atribuição inicial, caso ele não queira continuar nessa designação afastamento ou saiba que será cessado. Então, para participar da atribuição e para ter essas aulas atribuídas na carga horária dele, lá na Secretaria Escolar Digital, precisa fazer esse procedimento de cessação de afastamento, tá? Mas tudo que é feito na plataforma Secretaria Escolar Digital não surte efeito direto no funcional, porque a gente precisa de uma verificação para não ter impactos no BFE e na carga horária, tá? Por isso que a gente pediu para vocês não fazerem nenhum procedimento lá direto no funcional, ok? Nós estamos acompanhando vocês, então, nesse procedimento. Se vocês tiverem dúvidas pertinentes ao processo de atribuição inicial, tá? Que a gente está trabalhando agora com aulas regulares, tá? Não estamos trabalhando com cronograma PEI, por exemplo. Saiu agora a legislação de credenciamento, a gente pede para vocês, por gentileza, acompanhar os procedimentos, está tudo descrito lá, os passos e as plataformas que estão abertas, a data de abertura para a próxima fase aí do cronograma. Dentro do procedimento de atribuição inicial, a gente está trabalhando agora com o titular de cargo. Dentro do cronograma da portaria 9 e da portaria 15, hoje é o dia de composição da jornada, constituição e a carga suplementar. A carga suplementar será feita a manifestação de interesse do titular e lá adiante, passando o dia 11, do dia 14 ao dia 15, a diretoria de ensino vai fazer a associação das turmas que foram feitas a atribuição no dia 11, tá? Então, assim, a gente pede para vocês terem uma atenção especial aí nesse procedimento via sistema, porque a plataforma é nova. Tá? Nós montamos tutoriais de acesso para auxiliar vocês, encaminhamos nos e-mails institucionais, às vezes vocês acessam os e-mails através do Gmail de vocês ou do Hotmail, Outlook, nós entendemos isso, porém o nosso meio de comunicação é o e-mail institucional, então tudo a gente encaminha por lá, pelo e-mail institucional. Entrou para nós aqui uma dúvida, deixa eu já adiantar a resposta. Como controlar docentes que declinaram da carga suplementar em sua UE, mesmo tendo aulas e manifestar interesse em outra? A carga suplementar não é obrigatória, né? A menos que ele tenha feito ali redução, como está lá na resolução, a menos que ele tenha feito redução de jornada, que aí ele pega a diferença como carga suplementar e fica ministrando no decorrer do ano. A carga suplementar na unidade escolar, caso o docente queira tentar em nível de diretoria, não tem problema, tá? Ele consegue fazer essa manifestação no sistema. O que a gente pede para vocês? Mantenham os seus professores informados do procedimento, que uma vez que ele não tenha participado na unidade escolar e ele vai para a diretoria, ele sabe, é evidente, que ele vai concorrer com outros pares, e pode ser que a escola de interesse dele não tenha a referida aula, tá? Então, o que a gente pede para otimizar? Não é que a gente não está aberto para participar em outras unidades. Entretanto, é necessário otimizar ofertando as aulas da unidade. Então, se tem aulas do cargo do professor, tem aulas da formação do professor, e tem aulas para atribuir para o professor, deve-se ofertar, tá? O cronograma, então, é sobre a carga suplementar. Tudo que foi associado no sistema vai abater direto no saldo, ok? Eu estou verificando aqui se tem mais dúvidas no chat. Eu acredito que a equipe esteja monitorando os grupos, o suporte. Então, muitas dúvidas a gente esclarece pelos outros meios de comunicação. A gente tem 2 celulares disponíveis para comunicação com vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp também atuando aí com vocês. A gente tem essas lives aqui diariamente às 10 e às 15 horas.
E temos os telefones dos centros e todos os plantões aí que vocês já estão acostumados a trabalhar. Então, a gente está com bastante equipe trabalhando nesse procedimento, tá? Deixa eu ver se entrou mais alguma questão aqui. Fiz as tratativas de adido ontem, cessação, alteração de UA. A escola fez associação de 20 aulas ao docente, das 32 disponíveis, porém, a sede ainda não disponibiliza 32 aulas para manifestação de interesse. Como proceder? Tá, fez a cessação na ferramenta, ok, o sistema acata isso. A escola fez a associação de 20 aulas, né? Então ele está parcialmente atendido. Porém, na Secretaria Escolar Digital, disponibiliza ainda as 32. Não deveria estar aparecendo dessa forma, mas verifica por gentileza se a associação dessas 20 aulas que você cita aqui na unidade escolar foi feita lá no menu atribuição, aliás, recursos humanos, associação do professor à classe, realizar a atribuição. Se foi de fato associada essas 20 aulas, porque aí o sistema abaixa essas 20, né? E o professor fica aí, de repente, com uma oportunidade de atribuir mais 12 aulas. É o que eu entendo aqui. Verifica, por gentileza, a realização da atribuição, que aí, nesse caso aqui, como foi manual, está lá no menu Recursos Humanos, tá? Não é na atribuição inicial, para visualizar se essa aula foi associada para ele. Sendo associada, deve abater no saldo, tá? Porque isso é em tempo real. Em 10 minutos, atualiza. Preciso que a opção de alteração de UA seja aberta novamente. Nós abrimos ontem. Ontem nós disponibilizamos essa ferramenta, ficou no decorrer do dia. Mas, pessoal, assim, eu sei que é difícil, eu sei que tem muita demanda, eu sei que a gente está trabalhando com uma plataforma nova, muitas informações novas. A gente entende esse procedimento, mas a gente tem que trabalhar com datas e horas. Por quê? Porque o sistema não dá para iniciar uma fase sem ter concluído a anterior. Quando nós fazíamos no papel, é mais fácil. A gente vai lá no papel, faz um risco, uma anotação, faz um adendo, passa um branquinho e fica mais fácil de corrigir. No sistema, ele trabalha com parâmetros e trabalha com saldo. Então, para eu seguir para a fase diretoria, eu tenho que concluir a fase unidade escolar. A atualização de UA faz parte da fase unidade escolar. Então, se na fase diretoria eu atualizo a unidade escolar, o que eu vou fazer com a atribuição de aulas que foi feita na unidade? O que a gente está pedindo para vocês? Atualizem o que precisa ser atualizado para a gente seguir para as próximas fases, tá? Lembrando que em janeiro, a partir do dia 18, a gente tem um rescaldo. O rescaldo vai trabalhar com a mesma prerrogativa da atribuição inicial, com o saldo das aulas restantes, tá? Tudo que sobrou das atribuições agora em dezembro, do titular de cargo e do F, que vai acontecer na próxima semana, vai ficar um saldo. Esse saldo vai ser trabalhado lá em janeiro, no dia 18/1. Então, tudo que for atualizado no saldo vai entrar para o rescaldo lá do dia 18/1. Então, o que não for atualizado a tempo aqui nas fases unidade e diretoria, entrará para o rescaldo em janeiro, tá? Então, esses procedimentos a gente precisa fechar de fato. Qual horário abrirá para manifestação de interesse da carga suplementar? Já está aberto. Já está aberto. Se o professor acessar o menu atribuição inicial, manifestação de interesse, ele consegue visualizar as turmas disponíveis conforme a formação dele e a homologação do quadro de aulas da escola que ele está manifestando interesse, tá? Já está aberto. Deixa eu verificar aqui. As escolas que já associaram o PMEC, o que faz neste momento? Pessoal, assim, não é momento de PMEC, tá? A recondução do projeto foi feito dia 2 e 3 de dezembro. Quem foi avaliado favoravelmente no PMEC vai atuar no projeto em 2021. No cronograma da portaria 15,
conjunto com a 9, saiu no artigo 5º, se eu não me engano, a partir do dia 20/1, atribuição de projetos. Então, a gente vai precisar esperar o momento ideal para fazer essa atribuição, tá? No momento, claro, vocês, na organização escolar de vocês, meio que vocês já sabem quem vai atuar nos referidos projetos. Entendo perfeitamente isso. Porém, a nossa orientação é para seguir o cronograma. E no cronograma, o momento de atribuição do PMEC está passando agora por uma variação e uma adequação de nome e atuação, que é o POC, né, conforme a resolução 92, vai ser a partir do dia 20 de janeiro, tá? Bom dia, escolas que já associaram, ok, essa daqui eu já respondi. Diretor atribuiu 32 aulas a professor que será designado coordenador do CEL. É possível desassociar e liberar as aulas no saldo? Tudo que foi feito de associação pode sim ser desassociado. Aí vai perder o efeito, né? Essas aulas automaticamente vão para o saldo e esse professor precisa ser constituído, se ele é titular de cargo, para participar das próximas fases. Isso o diretor de escola consegue administrar, ele consegue verificar e consegue acompanhar no sistema, tá? O diretor de escola tem a prerrogativa de fazer isso sem problema nenhum. A atualização de UA, quem faz? Escola ou DI? Inicialmente, a ideia era que fizesse todos, entretanto, devido à particularidade na análise da possível cessação, nós deixamos inicialmente somente para o perfil diretoria. Inicialmente, então, foram feitas essas atualizações. Fechado o prazo, nós reabrimos para todos os perfis, visando agilizar, né? Então, ontem, todos os perfis estavam conseguindo realizar. Hoje, devido à fase, eu acredito que vocês não consigam mais realizar esse procedimento, tá? Como nós citamos no início, a gente precisa dar continuidade nas fases. Então, a gente fez essa verificação na segunda-feira, fez essa verificação na terça-feira, na quarta, hoje a gente está seguindo já para a fase DE, tá? O que não entrar na fase DE, possivelmente entrará para o rescaldo. A gente pede para vocês uma atenção especial nisso aí. Deixa eu verificar aqui o que entrou mais de dúvidas. Bom dia. O professor categoria F será obrigado a pegar as aulas livres do Inova ou ele pode declinar e manifestar aulas nível DE? O professor categoria F, assim como o titular de cargo, ele não é obrigado a pegar aulas do Inova. Entretanto, se o professor fez o curso, se o professor colocou essa opção na inscrição, se tem aulas na unidade, por que não atribuir? Né? Claro, ele pode tentar na diretoria outras aulas e depois, quando voltar para a unidade, ele tentar pegar o que ficou de saldo. A gente entende perfeitamente essa manobra. Não é obrigatório. Ele pode sim não pegar na unidade, ir para a diretoria, de repente não atribuir tudo na diretoria, quando voltar para a unidade e tiver algum saldo, ele atribui esse referido saldo, tá? Não é obrigatório. A resposta é essa, não é obrigatório. Entretanto, a gente quer otimizar a atribuição na unidade escolar, minimizando que o professor, de repente, fica em 2, 3, 4 escolas e facilitando o deslocamento, tá? Mas isso vocês já fazem, essa organização vocês já estão acostumados a fazer, vocês já estão fazendo isso no processo inicial do início de 2020, no decorrer do ano e agora no inicial de 2021, faz parte da rotina de vocês a otimização da atribuição. A diferença é que agora a gente está trabalhando com uma plataforma digital e, ressalto, a gente já falou isso aqui para vocês algumas vezes, reforço que a ideia é que o sistema de atribuição seja 100% online, 100%. No decorrer do ano de 2020, a gente vai fazer a adequação do que for necessário para que todas as fases na atribuição inicial para o ano de 2022 seja via sistema, tá? Deixa eu verificar aqui então a próxima questão. Manifestação de interesse. Estou recebendo print que não está aberto. Qual o caminho?
Eu vou pedir, por gentileza, que deixa eu tentar reforçar aqui com a equipe técnica para eu ver como que está isso. O caminho é Secretaria Escolar Digital, menu lateral, atribuição inicial. Para o docente, ele vai realizar manifestação de interesse, tá? Então, tem que ser o docente titular de cargo. O momento agora é para o titular de cargo. E aí ele vai visualizar. Nós já recebemos, acho que umas 3 questões aqui dizendo que o menu não está aberto. A equipe técnica está verificando lá se tem alguma inconsistência para que isso seja atualizado. No decorrer da live, eu estou verificando aqui com eles. E aí, no decorrer da live, eu vou dando posicionamento aí de como está o andamento para vocês, tá? Eu estou tentando verificar aqui, eles estão atuando nisso. Eles estão verificando lá o menu, por que que não está abrindo para alguns perfis. Se alguém conseguiu realizar a manifestação, fala para nós aqui no chat, por favor, a diretoria e a escola, só para a gente ter uma noção técnica do alcance que está isso e entender, de repente, aí onde que está a possível inconsistência, tá? Como a gente está trabalhando com uma plataforma nova, aliás, a plataforma não é nova, mas a funcionalidade é. A atribuição inicial é a primeira vez que a gente faz via sistema. Durante o ano, a proporção é diferente, as fases são diferentes e, teoricamente, é mais fácil porque tem menos docentes, né? Então, a gente trabalha com quadro aulas que foi homologado lá no início do ano e no decorrer do ano a gente vai fazendo só as manutenções, né? Livre substituição e vai seguindo. Agora, a gente está com os quadros de aulas cadastrados 100% para atribuição. Então, o volume é muito maior, o volume de dados é muito maior, então cada atualização e cada manobra feita no sistema, às vezes não dá para fazer assim em 5, 10, 15 minutos, devido ao volume de dados. Então, como a gente está lidando com a rede de todo o estado, às vezes a gente precisa de algumas horas para completar o procedimento, ok? Então, a equipe técnica está verificando isso aí. Se alguém conseguiu, avisa por gentileza aí no chat, senão logo eu dou um posicionamento aí para vocês. A próxima dúvida. Atualizações de UA de 2020 pode ser realizado na sede, considerando que o PAEF encontra-se fechado para atualizações? Sim, por favor, não mexa no PAEF. O pessoal do pagamento nem dorme pensando nisso. Não mexe no PAEF. Só no Secretaria Escolar Digital, exatamente. Está aberto a atualização. Aliás, a atualização, com a entrada da manifestação, eu não sei se o menu continua aberto, tá? A gente deixou ontem aberto. Eu vou pedir, por gentileza, para a equipe técnica me confirmar, porque assim, iniciando a fase diretoria, a gente tem que concluir a fase escola, senão a gente não consegue avançar. Então, a atualização de UA faz parte da fase escola. A gente não pode avançar para uma fase e ter a anterior em aberto, ok? Deixa eu verificar aqui uma informação técnica que eu estou recebendo. Está aberto o menu para manifestação de interesse, a equipe técnica já avisou aqui para nós no suporte e acredito que vocês estejam acessando, de repente, um menu diferente. Então, vamos lá, de novo. Secretaria Escolar Digital, a manifestação de interesse é no atribuição inicial, manifestação de interesse, tá? Lá na sede. O que vocês estavam fazendo ontem, né? O procedimento que vocês estavam associando ontem é no recursos humanos, é outro menu. Agora, o professor deve acessar atribuição inicial, manifestação de interesse. Não é no atribuição online, porque o atribuição online está configurado para atribuição durante o ano. É o que a gente usou todo esse período, tá? Pode ser que vocês estejam, de repente, entrando no menu diferente. Não é no atribuição online, é no atribuição inicial, manifestação de interesse. Confirma com as suas escolas esse procedimento. Nós passamos tutorial, tá? Compartilha com o seu professor o tutorial que a gente passou aí para vocês, o PPT. Nós passamos nos e-mails institucionais, se eu não me engano, ESE, da equipe de supervisão, CRH, e Núcleo de Frequência e Pagamento, se eu não me engano, no dia 3 ou 4 de dezembro, que foi quando iniciou o processo. Verifica, por gentileza, esse procedimento.
para a gente conseguir avançar nesta fase, tá? Enquanto o chat vai acontecendo, vocês conseguindo dar um retorno para a gente aí de que tá ok, que deu certo, para a gente dar continuidade. Mais uma dúvida aqui, então. O supervisor não tem essa visão de manifestação de interesse, ela está perguntando. Teoricamente, a manifestação de interesse, quem é que faz? O docente, né? Então, foi destinado na senha pessoal dele, porque é interesse dele. O supervisor vai atuar como se fosse um diretor, caso necessário. Então, assim, para realizar a atribuição, pegar aquela turma que ele manifestou interesse e associar para o professor, é o diretor de escola que faz esse procedimento. Na ausência de, a gente destina o supervisor de ensino para fazer isso, ok? Mas agora a manifestação de interesse não é o supervisor de ensino que faz, é o próprio professor. A gente está dando essa facilidade, que é o que a gente vai trabalhar durante o ano e é o que a gente vai trabalhar em 2022. O professor vai entrar no sistema, vai identificar as turmas que estão disponíveis e vai manifestar interesse naquilo que ele quer e pode atribuir, tá? Conforme o deslocamento, conforme os horários que ele tenha disponível e conforme os procedimentos que vocês já estão acostumados a trabalhar. Durante o ano, a gente tem os procedimentos de manifestação de interesse e como o professor já está atendido, o diretor de escola deve acompanhar essa atribuição para não deixar nenhuma constituição obrigatória sem aulas. Então, surgindo aulas, ele tem que atribuir. Durante o ano, ele também faz essa verificação. Também cabe ao diretor essa análise. Por isso que a gente disponibilizou aí o saldo de aulas dos adidos e parcialmente atendidos. Por quê? Nós, enquanto estados, temos obrigação de atender à constituição da jornada do docente. Se não der para atender na unidade escolar, a gente vai atender na fase de diretoria. Se não der para atender na fase de diretoria, a gente tem a oportunidade de tentar, de repente, um saldo em outras escolas ou de volta na unidade escolar, verificando o que sobrou de aulas. Quando chegar no final, lá em janeiro, que tiver o rescaldo, a gente vai ter um outro momento. Então, esse acompanhamento de cada fase, a gente pede a gentileza da equipe escolar acompanhar de perto, tá? Porque nós estamos trabalhando com saldo de aulas, pode ser, por ser novo, por ser uma ferramenta nova, pode ser que o sistema apresente, de repente, aí alguma informação diferente, tá? A gente está correndo, trabalhando para que tudo fique certinho aí para vocês, para que vocês consigam visualizar tudo corretamente, mas nós estamos trabalhando com um sistema, com uma máquina que pode apresentar qualquer dado divergente. Então, se ele apresentar qualquer dado divergente, vocês já estão fazendo isso, reforço, continuem, nos avise. Ou tem alguns casos que vocês vão acompanhar, vão gerenciar meio que manual, não manual, mas, por exemplo, municipalizado, está cessando o afastamento. Pode ser que essas aulas apareçam no saldo. Por quê? Porque o sistema está lendo o afastamento no funcional. E como a gente não mexeu no funcional, essas aulas ainda estão lá. Então, pode ser que o sistema jogue essas aulas em substituição, por qualquer motivo. A gente está trabalhando para corrigir isso, mas nós tivemos alguns apontamentos ontem e hoje no período da manhã. E aí vocês disseram para nós, olha, tem que verificar o saldo, porque senão isso vai dar problema na manifestação de interesse. Realmente, agradecemos sim o apontamento de vocês, mas tem algumas adequações, como a gente não está mexendo no funcional, que a gente não conseguiu deixar 100% no relatório. Então, equipe escolar, ajuda aí as suas diretorias, avisa para eles, de repente, se for no saldo, coloca um apontamento ali no Excel, né, quando vocês mandarem o saldo, coloca um apontamento ali numa coluninha, uma observação, para auxiliar a equipe, de repente, aí, que vai fazer a verificação e o acompanhamento do saldo. Reforçando, a gente já falou isso aqui, entrou até uma pergunta referente a isso. A manifestação de interesse abriu, mas aparece 4 turmas, 4 aulas, está errado. Entendi. Não aparece todas as turmas para o professor da formação dele? Ok. Se você puder, informa, por favor, a escola e a DE, eu vou pedir para a equipe técnica fazer um teste pontual
nesse caso aí que você está citando. Quem falou foi o professor José Carlos Muniz, eu acredito que é Muniz, para a equipe técnica fazer uma análise nesse caso pontualmente, e aí durante a live aqui, enquanto vai acontecendo, a gente já traz a resposta para vocês. O que eu estava dizendo então referente às turmas, a manifestação de interesse é feita pelo professor e ele pode escolher mais de uma escola. Então, mesmo estando em fase diretoria, a manifestação feita pelo docente, ele vai fazer direto na escola que ele quer. Então, se ele quer, ele é classificado na escola A, mas ele quer trabalhar na B e na C, ele vai manifestar interesse na B e na C, mas ele é classificado na A. Quem vai realizar a atribuição dele não é o diretor da A. Na fase diretoria, é o diretor da B, se chegar a vez dele na atribuição, ou o diretor da C, se chegar a vez dele na atribuição, tá? Isso é uma dúvida que sempre entra para nós, vocês sempre nos perguntam e geralmente, por ser novo, né, pode ser que fique essa dúvida, então a gente esclarece aqui com vocês, tá? O diretor de escola tem acesso no menu a verificar os locais, lá tem um relatório de atribuição. Ele consegue acompanhar, através do CPF do docente, os locais onde ele manifestou interesse, tá? A título de informação, e o próprio docente também consegue emitir um PDF de todas as escolas que ele manifestou interesse e consegue visualizar onde ele foi atribuído, tá? Tem uma coluninha onde tem um checklist, né? E onde ele foi atribuído, aparece um checklist verde. Então, isso também a gente colocou para vocês em tutorial. Depois a gente vai separar os tutoriais e colocar no mural de aviso. Como a gente está com os processos em andamento, a gente não conseguiu separar isso, mas a gente vai fazer. A gente vai colocar lá no mural de avisos do Secretaria Escolar Digital todos os tutoriais. A gente vai tentar deixar todos num material único para ficar mais fácil para vocês. E aí vocês conseguem acessar o perfil diretoria e o perfil docente, ok? Nós estamos, então, acompanhando aqui. Eu estou dando uma olhada aqui no meu computador, que está aqui na minha frente, para ver se tem algum retorno técnico, ainda não tivemos. À medida que vocês forem realizando aí manifestação de interesse e a verificação do saldo, vai reportando para nós. Importante também, a gente recebeu ontem bastante questionamento referente a matrizes. As matrizes, nós aqui do CEMOV não temos acesso a colocar turmas ou excluir turmas. A gente só consulta o que está homologado, tá? Então, se porventura alguma turma foi homologada e essa turma não deve permanecer aí no quadro, na matriz, vocês precisam contatar a equipe de matriz e pedir a exclusão dessa turma. Ou se de repente vocês já saibam que alguma turma aí teve algum desdobramento e ela não vai acontecer, então a gente pede para vocês contatarem a equipe de matrícula. Eu não sei exatamente o nome do departamento, mas é a equipe que cuida de matrizes para que eles possam auxiliar vocês nessa verificação, tá ok? Referente à parte técnica, estou dando uma olhada aqui no grupo de suporte, o pessoal só está colocando as dúvidas corriqueiras aí dos quadros, né, a verificação da atualização, os códigos de afastamento, tem alguns alinhamentos aí referente à frequência, referente às datas que vão no PAEF, referente à carga horária. A gente vai ter um momento especial para isso, só sobre esse assunto, assim como também referente aos demais assuntos PEI. O programa de recuperação também, a gente está trabalhando nisso. Vamos publicar resolução sobre o reforço de janeiro, vamos passar para vocês um tutorial sobre essa navegação, mas só adiantando aqui um pouquinho da informação que vocês já sabem que vai acontecer, a recuperação em janeiro, a gente está trabalhando para liberar esse mês de dezembro aqui, o cronograma da recuperação com início em janeiro. Provavelmente, a gente vai passar para vocês comunicado, da primeira semana até mais ou menos ali o dia 22 de janeiro, tá? Então, todas as normas, as prerrogativas, a parte de sistema,
a parte de pagamento, a digitação de carga horária, as abas onde vocês vão fazer essas associações, a gente vai informar para vocês, tá? Em breve a gente passa também esse cronograma. Deixa eu ver o que tem mais aqui de apontamento de vocês. Tá, as aulas do Inova estão aparecendo como oficinas curriculares. No quadro, pessoal, as aulas do Inova, eles são tidas como componentes, tá? Embora não seja disciplina de provimento, ela é importante e é válida também para a Constituição. As aulas do Inova, elas ficam meio que disponíveis para todo mundo, mas não é de ninguém. Não é de ninguém por quê? Porque ela não é de provimento. Não sendo de provimento, qual que é a prerrogativa para atribuir? Ter o curso ou intenção de. Então, ainda que o professor não tenha o curso, mas ele fez a opção na inscrição e ele se comprometa, vocês podem até fazer pedir para ele autodeclarar, que abrindo o cronograma de matrícula pela IFAP, é a IFAP que ministra esse curso, abrindo o cronograma de matrícula, esse professor se compromete a realizar o curso, pode atribuir as aulas do Inova, tá? Dos componentes do Inova. Ficando atento, devendo então o diretor acompanhar também esses casos, né? Dentre todos que ele já acompanha. Caso abra o cronograma e esse professor não realize o curso, a gente precisa verificar essa atribuição, tá? O ideal é que ele curse e seja aprovado. Aí isso vocês vão acompanhando. Dentro do sistema Secretaria Escolar Digital, tem um menu EFAP. Eu não sei se está aberto para todos os perfis, mas para o diretor de escola eu sei que está. O diretor de escola vai acessar EFAP, Secretaria Escolar Digital, menuzinho lateral EFAP, e aí ele tem acesso a verificar a lista de aprovados. Acredito que essa lista de aprovados esteja com a data de atualização da última lista de aprovados, tá? Se eu não me engano, tá para abrir um novo cronograma aí dos cursos do Inova. Pode ser que abra ainda em dezembro, a gente vai acompanhando aí. Informe os seus docentes, fiquem atentos aí ao cronograma EFAP para a abertura desse curso. A gente vai verificar se ainda tem isso, se realmente vai acontecer esse mês ainda, porque esse mês a gente está tendo bastante evento. Eu não sei se eles vão conseguir liberar nessa plataforma esse mês. Se não esse mês, em breve. Mas a gente vai acompanhando e a gente informa para vocês. Deixa eu verificar aqui se entrou mais alguma dúvida. Docentes de outras diretorias conseguirão manifestar interesse para a carga suplementar ou apenas na DE de classificação? Consegue, ele consegue sim. Quando o docente acessa o menu atribuição inicial, manifestação de interesse, o sistema já põe na tela dele um termo de responsabilidade de que ele está aceitando tudo que está disposto na resolução e também ele aparece uma caixa perguntando, deseja participar de atribuição em mais de uma escola? Aí ele diz sim ou não. Se ele disser que sim, aí o sistema permite que ele manifeste interesse em outras unidades. Se ele disser que não, de repente ele só tem interesse em participar da atribuição na unidade dele, aí o sistema não vai abrir, tá? Ele clicando nessa opção, aí ele vai ter acesso a visualizar todas as escolas que têm as aulas referente à formação dele, que o sistema tem essa consistência. Se ele não tem na formação dele determinada disciplina, mas ele quer atribuir, o sistema não vai mostrar. O que pode acontecer é, o professor se inscreveu, por exemplo, para matemática, mas ele concluiu o curso, de repente, aí, de biologia ou de ciências ou de qualquer outro curso, e não trouxe a tempo a atualização do diploma dele. Em que momento ele vai fazer isso? A atualização dos dados funcionais do professor deve ser feita a qualquer momento. A gente em nenhum momento pode impedir de atualizar ou de corrigir dados no cadastro do docente. Entretanto, o efeito daquilo fica factível à resolução e à etapa em que se está. Então, no momento, que etapa a gente está? A gente está fazendo a atribuição inicial, fase UE, diretoria e demais. Se na inscrição o docente informou a formação que ele tinha
e se informou, de repente, como aluno, o sistema está lendo agora da forma que está lá na inscrição. Então, se ele é aluno, o sistema está entendendo que é aluno, e se ele é docente formado, o sistema está lendo o que está inserido lá na formação, com a referida habilitação e com a referida qualificação, de acordo com as resoluções, aí, indicação 57 de 2016, CNE e todas as resoluções que vocês já estão acostumados a trabalhar. Se o professor já tem a data fim desse curso, a gente tem a primeira semana de janeiro, conforme a portaria 9, se não me engano, a gente disponibilizou essa data para vocês. Eles vão apresentar esse diploma de conclusão ou certificado de conclusão, com a data lá de conclusão do curso, para que vocês atualizem a data fim do curso do professor e isso surta efeito na classificação. Mas não vai surtir efeito no que já foi feito. O que acontece? Se for feito antes do dia 18 de janeiro, ele vai atualizar a tempo para o rescaldo do dia 18/1. Então, se atualizou na primeira semana de janeiro, no rescaldo isso vai atualizar normalmente. Agora, se isso foi feito depois do rescaldo, a partir do dia 26 de janeiro, o cronograma escolar já entende que a atribuição feita depois do dia 26 já é atribuição durante o ano, ou seja, já não entra mais como inicial. Tá? Aí ele já entra com a ordem de prioridade lá do artigo 29 da resolução, conforme os pares, conforme a faixa funcional e segue as etapas durante o ano. Tá? Então, isso é só um adendo aí para complementar a informação. Deixa eu ver aqui o que entrou mais de questão. Só um minuto que eu estou recebendo uma orientação técnica. Ok, pessoal, estou verificando aqui uma informação técnica. Os docentes de outra diretoria, na atribuição inicial, ele vai trabalhar na DE dele de classificação. Em outras DE, é para atribuição durante o ano. Ok, obrigada aí, equipe técnica, pela correção. Então, voltando, atribuição durante o ano, pessoal, aceita sim a participação do docente nas demais diretorias. O que a gente está trabalhando agora? A unidade de classificação e diretoria de inscrição dele. Se ele é da diretoria centro e ele é da escola A, ele pode participar na escola B, C, D, E da diretoria centro, ok? Atribuição inicial. Durante o ano, passado o processo inicial, aí sim, se não tiver aulas na diretoria dele, por exemplo, centro, aí sim ele pode participar de atribuição em outra diretoria. No Portal Net, o sistema antigo que nós usávamos, nós tínhamos cadastro durante o ano em outra diretoria. No sistema sede isso não é necessário, tá? Estou falando agora durante o ano, só abrindo um parênteses aí para complementar essa informação técnica aqui que a equipe me passou. Caso o docente seja da diretoria centro e porventura não tenha aulas para ele na diretoria centro e nem nas escolas, de repente está no final da lista de classificação, ele não tem determinada formação, não conseguiu atribuir. Ele pode sim, durante o ano, manifestar interesse nas outras diretorias, desde que haja deslocamento, desde que seja compatível, tá? E também, se ele já está parcialmente atendido na diretoria centro, por exemplo, que é o exemplo que eu estou citando, ele não pode ficar parte numa diretoria e parte em outra diretoria. Ou ele fica só na diretoria centro ou só na outra diretoria, desde que tenha deslocamento para isso, ok? Ficou claro isso? Se não ficou, pergunta de novo que eu reforço a resposta. Deixa eu verificar aqui o que entrou de dúvidas. Como fica a atribuição de F que indicou outra diretoria? O sistema já lê imediatamente, ele se inscreveu, finalizou a inscrição, gerou a classificação, o sistema já está levando ele para a unidade de destino. Então, se você verificar sede, atribuição, o menuzinho lá da sede, atribuição inicial, administrativo, classificação. Se você verificar lá, ele já vai constar na unidade de destino, ok?
Se porventura não tiver aula na unidade de destino, aí ele vai atribuir na unidade dele. Entretanto, o sistema já surte esse efeito conforme a opção na inscrição, certo? Deixa eu verificar o que entrou mais aqui. Ainda estamos com problema de abertura, manifestação de interesse em Mojimirim. Ok. Mojimirim, verifica por favor o menu. Se vocês estão acessando, conversa com os seus docentes, de repente, se você tiver alguma senha aí para testar, alguém aí perto de você para testar, o menu correto, sede, Secretaria Escolar Digital, atribuição inicial, manifestação de interesse, perfil docente, ok? É o docente que vai logar, é o docente que vai acessar e é o docente que vai fazer, ok? A senha da equipe diretoria não realiza pelo docente. A equipe diretoria gerencia, monitora, acompanha, mas não realiza, não faz a manifestação de interesse. Eles trabalham na parte gerencial e administrativa. No cronograma, entrou aqui para mim uma outra dúvida paralela. A escola terá dia 14 e 15 para associação e conferência do saldo. Então, mesmo o professor manifestando interesse na Secretaria Escolar Digital, a atribuição será manual, através de associação na aba 2. Não será na funcionalidade atribuir, como acontece durante o ano? Será. Desculpa, eu não sei o seu nome porque eu não salvei o seu contato. Mas você me mandou privado aqui no WhatsApp perguntando isso. É assim, ó. Quando o professor faz a manifestação online, o realizar a atribuição tem que ser online. Quando o professor não faz a manifestação online e é manual, é presencial, ou via Teams, ou via a forma que vocês escolherem, aí não é no mesmo menu. Então vamos dividir o assunto. O que vocês fizeram dia 4 de dezembro foi manual, não foi a manifestação de interesse online. Então, onde vocês acessaram? Secretaria Escolar Digital, Recursos Humanos, Associação do Professor à Classe. Esse é o caminho. Agora, no momento que estamos hoje, o professor está fazendo manifestação de interesse online. Aí sim, a gente vai usar o mesmo caminho que a gente usa durante o ano. A atribuição inicial, o professor acessa a atribuição, os dois acessam a atribuição inicial, tanto o professor quanto o diretor. A diferença é que o docente manifesta interesse dentro do menu atribuição online e o diretor de escola realiza a atribuição dentro do menu atribuição inicial. Desculpa, eu falei online, né? Não é online, online é durante o ano. Atribuição inicial, tá? O momento que a gente está agora é atribuição inicial. Então, dentro do menu inicial, o professor manifesta interesse, carga suplementar. E o diretor, para associar essas turmas que ele manifestou interesse, ele vai acessar o mesmo menu atribuição inicial e realizar a atribuição. Aí o sistema vai colocar na tela dele, conforme a disciplina ou a turma, conforme que ele selecionar, vai colocar na tela dele todos os professores que manifestaram interesse naquela turma, de cima para baixo, em ordem de classificação, ordem de prioridade, faixa funcional, seguindo a resolução, é o que o sistema vai apresentar. Então, o diretor vai verificar um a um, de cima para baixo, contatando o docente, verificando a atribuição dele a essa turma. Uma vez confirmada a atribuição, lá no menu realizar a atribuição, ela já surte efeito direto na associação do professor à classe, ok? Deixa eu verificar aqui então a continuidade. Lembrando, pessoal, nós temos essa reserva de horário aqui com a equipe do Centro de Mídias até às 11 horas. Então, como eles têm o canal disponibilizado para outras transmissões, eu vou encerrar em alguns minutos. Enquanto a gente estiver por aqui, o que chegar de informação técnica, eu vou passando para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que entrou para nós. Certo, ok. Participação somente na diretoria onde está inscrito e não em diretoria diversa, tá? A manifestação de interesse vai acontecer
hoje, dia 10, até o final do dia, até às 11 horas, tá? Estou acompanhando aqui as informações técnicas. Até às 11 horas da noite, o professor consegue manifestar interesse. Amanhã, dia 11, sexta-feira, o dia inteiro, o diretor consegue realizar essa atribuição, tá? De tudo que foi feito a manifestação hoje. O que a gente pede também? Às vezes, o diretor de escola, aliás, ou docente, eu quero entender que isso não vai acontecer, mas é só uma hipótese. Ele esquece de manifestar interesse na carga suplementar. O que a gente pede para vocês? Manda um e-mail para todos os professores da sua unidade. Se vocês tiverem grupos de WhatsApp com seus professores, peçam para que eles entrem no sistema para fazer a manifestação de interesse. O diretor não pode fazer por ele, tá? É a senha do docente que faz a manifestação de interesse, mas o diretor pode comunicá-lo, né? Pedir para ele vir até a unidade. Se de repente ele estiver impedido por qualquer situação, você já tem a prerrogativa da resolução, tá? Mas peçam para que os seus professores realizem essa manifestação para que possa dar continuidade nas fases. A manifestação para aulas do Inova está aparecendo oficinas curriculares, é isso? Quando você cita que está aparecendo oficinas, é no quadro aulas ou no motivo de associação? As aulas do Inova, da fase UE, vocês estão associando direto lá pela associação do professor à classe. Mas agora, no momento fase diretoria, a manifestação de interesse, vocês só vão realizar a atribuição amanhã. Então, na aba Associação do Professor à Classe, deve aparecer as aulas do Inova como a aula da Constituição ou como aula de composição. Isso vocês vão lançar lá na fase correta, tá? As aulas do Inova têm característica de oficina, mas ela está homologada dentro do quadro aulas de vocês, ela é um componente, tá? Então, ela está dentro do quadro aulas como uma disciplina, ela aparece no saldo e está disponível para Constituição, composição e carga suplementar, ok? Detalha, de repente se não ficou claro, talvez eu não tenha entendido, detalha um pouco mais aí qual é a sua dúvida, porque a associação não está ligada a isso, ok? Uma vez homologado, está disponível na escola, o professor quer atribuir ou tem o curso, ele pode atribuir, não tem problema nenhum, ok? Estou com 1 minuto, eu vou finalizar então com vocês esse momento. Eu agradeço então o apoio técnico aí. Por trás das câmeras tem uma multidão de pessoas trabalhando. Deixa eu verificar uma informação técnica só um instante. Eu vou passar a palavra para o Anilton, ele vai dar uma informação para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Aproveitando aqui só para encerrar a live, então, vocês viram que eu coloquei um comunicado aí no chat. Dentro de instantes, a gente está liberando o sistema de credenciamento para o PEI, para tá? Para a categoria A e F, os efetivos e a categoria F, vai ser feito via plataforma SED, e para os docentes categoria O, vai ser disponibilizado, vai ser enviado para as diretorias de ensino um link do credenciamento. Então, assim, o efetivo e o F vai fazer pela SED e somente o categoria O vai fazer por esse link que vai ser enviado para as diretorias. Aí cada diretoria vai se organizar para disponibilizar para os seus candidatos. Lembrando que esse link para a categoria O, ele vai ter um acesso exclusivo pelo e-mail institucional do Google. Então, é o nome e sobrenome dele, @servidor.educacau ou prof.educacau. Mas a gente vai enviar também um comunicado para vocês, o documento orientador sobre o credenciamento. Dentro de instantes, a gente está liberando já para todo mundo o credenciamento, que já começa hoje. Então, as inscrições vão de 10 a 17, tá bom? Então, só para vocês aguardarem mais uns instantes. Obrigado. Ok, obrigada, Nilton, pelas informações. Para não tomar muito tempo, pessoal, muito obrigada pelo acompanhamento de vocês. A gente vai seguir os canais de comunicação que a gente já tem e voltamos às 15 horas para dar continuidade no processo com vocês, ok?
Uma ótima tarde e até mais.